Ouviu falar em marcianos? Na mitologia grega, Marte é visto como o deus da guerra. Na astrologia, exerce influência sobre as pessoas. A última missão da NASA a Marte nos trouxe mais imagens deste planeta intrigante. Será mesmo que estamos sozinhos no universo? Um deserto vermelho, pedras espalhadas, algumas colinas. Assim é o planeta Marte. Estas imagens foram captadas por câmeras digitais da nave Pathfinder, que aterrissou dia 4 de julho na planície marciana Ares Valles. A equipe de cientistas da NASA, a Agência Espacial Norte-Americana, comemorou o sucesso da missão. 30 milhões de pessoas no mundo inteiro, conectadas à internet, tiveram acesso às imagens e informações sobre o planeta vermelho. Marte, o quarto planeta do nosso sistema solar, é 2 vezes menor que a Terra, mas apresenta algumas semelhanças. As primeiras análises do robô Sojourner confirmam que há bilhões de anos atrás Marte sofreu um dilúvio. O astrônomo Ronaldo Mourão levanta algumas questões a respeito. Esse é o grande mistério. Então se pergunta agora, Marte já teve água? Parece tudo indicar que teve. Então se teve água, deve ter tido vida. Talvez uma vida que não evoluiu muito. Mas então a questão atualmente é saber se Marte teve vida no passado. Eu, na minha opinião, acho que se não teve vida no passado, terá no futuro, porque a colonização de Marte eu acho que é uma consequência lógica do desenvolvimento da pesquisa espacial. Mas quando teve início este mistério? O que mais concreto começou da existência de vida em Marte, a ideia dos marcianos começou em 1877, quando o italiano Giovanni Schiaparelli ele observou canais e ele, não sei porquê, ele via certas coisas retilíneas na superfície do planeta e ele chamou isso de canais. E essa expressão canais foi traduzido como canal e foi logo aceita como canal de irrigação. Há mais de um século que o planeta Marte vem despertando a curiosidade do mundo e influenciando a cultura popular de um modo geral. Os marcianos passaram a ser uma realidade. Então ele influenciou toda a literatura, a música, a arte. Então o marciano é uma pessoa que a gente diz, existe o marciano como se ele existisse, como fosse um personagem real. O livro A Guerra dos Mundos, do escritor H.G. Wells, foi um dos pioneiros no gênero ficção científica. O tema explora a ideia de extraterrestres invadindo a Terra. Em 1938, Orson Welles radiofonizou um trecho do livro, causando pânico em Nova York. A cidade levou a sério a invasão alienígena. Alguns anos depois, a mesma história foi adaptada para o cinema, se tornando um clássico. Eles estão atrás do avião com seus raios! Protejam-se! Daqui do chão! Na mitologia grega, a história de Marte é mais antiga que o próprio nome. A astróloga Glória Brito fala sobre o mito que envolve o planeta. No mito original de Marte, nós vamos encontrar na Trácia, na Grécia, o nome dele como Ares, né? E ele era um guerreiro muito forte, de uma estatura muito elevada, e ele costumava combater a pé e soltava gritos horrorosos enquanto combatia. E também se fazia acompanhar de 2 cavalos, que na mitologia também dizem que eram filhos dele, né? E que se chamavam Deimos e Phobos, que era o terror e o medo. E ele também se fazia, às vezes, acompanhar pelas Iríneas, que eram a discórdia. Então, ele, onde chegava, plantava a guerra, né? Em Roma, eram celebradas festas em louvor a Marte. E essas festas aconteciam numa arena. Nessas arenas, onde eram celebrados os festivais de Marte, nasceram algumas manifestações de jogos de guerra e que depois passaram para a posteridade com esse nome de artes marciais ou jogos marciais. Marte, na astrologia, representa ação,
iniciativa e é capaz de influenciar as pessoas. A posição em que Marte ocupa no mapa de uma mulher vai indicar o tipo de homem que ela procura, enquanto que no mapa de um homem vai indicar como ele se relaciona com as mulheres. Por outro lado, também a posição de Marte vai determinar no mapa astral o ponto aonde aquela pessoa lidera, como ela lidera, né, como é que ela toma iniciativa para fazer as coisas que ela deseja, e também o ponto onde ela briga, né, onde existe mais possibilidade de uma briga, de uma discórdia e até mesmo de perigo. Marte também representa aquilo que motiva, a energia que motiva a nossa ambição, né, que faz com que a gente caminhe a qualquer preço na direção do nosso desejo. Nos últimos dias, Marte tem dado origem a muitos questionamentos. Um deles diz respeito ao Gênese bíblico. Se existir mesmo vida em Marte, será que ela estaria inserida nos planos divinos? O primeiro versículo da Bíblia diz simplesmente: no princípio Deus criou os céus e a terra. Quer dizer, é uma afirmação da criação absolutamente de todo o universo. Aí, portanto, não tem absolutamente nenhum problema do ponto de vista da revelação cristã. Por isso, Marte e qualquer outro astro procedem da criação de Deus. Se Marte faz parte da criação divina, será que a Bíblia Sagrada também serve para a vida marciana? A Bíblia está dirigida exatamente para a espécie humana que habita a Terra. É a revelação divina para a espécie humana que habita a Terra. Não é um manual para compreender o universo inteiro fora dessa verdade fundamental que tudo procede da criação de Deus. Mas e quanto às revelações espíritas? O que dizer sobre a possibilidade de vida em Marte? Gerson Monteiro, presidente da União das Sociedades Espíritas do Rio de Janeiro, fala a respeito. Se nós considerarmos, segundo o Livro dos Espíritos, que todos os globos são habitados, e claro que a Terra não teria o privilégio de ser o único planeta, o único mundo habitado, e segundo declarações do Espírito Maria João de Deus, mãe de Chico Xavier, através do próprio médium, ela fala de uma excursão a Marte, onde ela pôde observar o planeta, os seus habitantes, como também no livro Novas Mensagens, o espírito Humberto de Campos, o grande escritor brasileiro, ele também, através de Chico Xavier, fala dessa viagem que ele faz ao planeta Marte, observando os seus costumes, a sua organização social. Portanto, para nós espíritas, isso não é novidade. Desde 1857, através do Livro dos Espíritos, nós temos essa ideia e, através de Chico Xavier, tivemos a comprovação da existência de uma humanidade, ou seja, habitantes no planeta Marte. Como seriam esses habitantes de Marte? Por que ainda não os vimos? Os corpos são semelhantes à organização do homem terráqueo, mas de forma nenhuma são idênticos. Vida normal, como espíritos, são criaturas mais afáveis, dedicadas à ciência, não há, portanto, a questão da miséria, e pelo que nós podemos depreender dessas mensagens, eles estão muito preocupados com o que acontece na Terra, emitindo ondas e mensagens no sentido de que o mundo em que nós vivemos seja um mundo pacífico e que nós possamos encontrar o caminho da paz. À luz da ciência, nada ainda foi esclarecido, embora muito se tenha pesquisado. O ufólogo Marco Antônio Petit fala sobre os mistérios de Marte. Desde o final do século passado, que os astrônomos vinham se preocupando com a ideia da existência ou não de vida marciana. Mas foi a partir do início da década de 70, através da sonda Mariner 9, que a nossa ciência começou realmente a conhecer a realidade de Marte, né? Essa sonda começou a bater fotografias que mostravam, inclusive, a presença de vestígios de água em estado líquido no passado. Foram fotografadas por diversas vezes leitos de rios secos, mostrando que Marte, inclusive, a um nível que a gente não pode remontar quanto seria, a nível de anos, né, teve condições ambientais, inclusive, semelhantes às da Terra dos dias atuais. Fotos foram tiradas da topografia marciana pela nave espacial Viking 1, na década de 70. Elas mostram um rosto misterioso e algumas pirâmides. Serão resquícios de uma civilização?
Uma das regiões mais ricas em construções em ruínas fotografadas em 76 e 77 pelas sondas Viking é a região conhecida como Sidônia. Lá realmente foi fotografado um rosto que tem aproximadamente 1 km, 580 metros de extensão, né, que foi até atestada a sua qualidade de uma construção artificial através de estudos computadorizados, mas que a NASA insiste em negar, né. Próximo a esse rosto foram fotografadas também uma série de pirâmides de 4 lados, né, algumas dessas chegam a ter mais de 500 metros de altura. Se Marte abrigou vida no passado, por que não evoluiu como na Terra? Hoje em dia nós podemos ainda discutir se essa civilização que Marte hospedou no passado teve ou não origem no próprio planeta. Existe, evidentemente, a possibilidade de ser simplesmente uma civilização extraterrestre que lá se estabeleceu com algum tipo de objetivo, né? Agora, a indicação que nós temos é que realmente essa civilização, seja fruto de uma evolução marciana ou não, ou seja, se veio de fora ou não, ela realmente foi destruída a partir de um grande cataclisma, aparentemente. A possibilidade de vida extraterrena é um mistério para a ciência, mas para muitas pessoas a vida em Marte sempre foi uma realidade. Eu não sei o que foi que aconteceu no inconsciente coletivo que determinou a possibilidade dessa vida, né? Porque antigamente nós não falávamos de ETs, né? Ninguém falava de ET. Os marcianos invadiram a Terra. Hoje em dia que a gente usa esse termo extraterrestre. Eu acho que isso faz parte, de repente, de um pensamento somente um pouco mais antigo do que é o que existe hoje. Quer dizer, já era aquela curiosidade do homem e o medo também, que ele sempre teve, né, de que ele pudesse ser invadido por algum ser de outro planeta. A nave Pathfinder, após 7 meses de viagem pelo espaço e alguns dias em Marte, ainda deixa dúvidas. Será que somos os únicos habitantes do universo? A ciência é isso, é mistério atrás de mistério. Quando a gente pensa que soluciona uma coisa, aparece um outro mistério. E aí é que a importância da pesquisa científica. E é isso talvez o que atrai mais a quem se dedica a seguir, o enigma da joia maldita.